Oi, gente, eu me chamo Júlia, esse é o Daniel e estamos começando mais um TO em Casa. Gente, se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar passando aqui em cima nos cards. Lembra de acompanhar também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, lembra de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com todo mundo, porque a gente tá falando de um assunto muito importante, que é a ocupação humana. Trouxe aqui também o Daniel pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Ele já se apresentou no primeiro vídeo, então se você não acompanhou, lembra de clicar lá e acompanhar, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também todas as redes sociais do Daniel, se você quiser acompanhar o trabalho dele, se aprofundar mais sobre essas questões. É muito interessante tudo que ele apresenta por lá. Inclusive, já vou entrando aqui na pergunta já pra gente ir conversando. O Daniel ele tem vários cursos em que ele fala sobre engajamento ocupacional, ele fala sobre ocupação humana. E aí eu queria perguntar pra você, Daniel, os seus conhecimentos que você traz desse curso, né, que você vem trazendo sobre engajamento ocupacional, como que ele pode contribuir para o terapeuta ocupacional e para o estudante de terapia ocupacional? Ótima pergunta. Eu acho que conhecer o conceito de engajamento ocupacional, ele é fundamental para a gente chegar no objetivo do que a terapia ocupacional diz que faz, né? Que é para favorecer saúde, qualidade de vida e bem-estar. E na medida que a gente entende saúde como um conceito bem mais ampliado do que doença, participar de ocupações com significado e que tenham um efeito positivo, elas podem trazer esses desfechos de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, quando a gente se debruça a conhecer o engajamento, a gente está se voltando justamente para aquilo que a gente diz que a terapia ocupacional se prontifica a oferecer. Então, ao meu ver, é essencial, né, que todos nós comecemos a estudar mais sobre esse construto ou esse conceito de engajamento, como ele tem sido colocado na literatura, porque ele ainda é, embora, ao meu ver, ele sempre esteve presente na terapia ocupacional, é só agora que ele começa a realmente criar um corpo de conhecimento com o nome propriamente dito, né? Porque o termo engajamento ocupacional ele foi nominado pela Elizabeth Erickson em 1980. Então, desde então, por que é importante a gente ter isso definido, né? Porque se a gente nunca definiu o que é o engajamento, a gente nunca vai conseguir, de fato, se aprofundar em quais são os requisitos para se ter esse engajamento ou o que ele representa na prática, não é? Então, voltando na questão do conceito, né, é essencial. E é um pouco isso que eu trago no meu curso de uma forma bastante exaustiva, porque eu tenho estudado já engajamento há mais ou menos uns 5 anos. Então, eu procurei pegar esses estudos que eu já tinha, condensar eles e montar um quebra-cabeça mesmo, porque isso não está construído, né? Eu fiz dessa forma, né? Associando o conceito de flow, né? Que é um estado psicológico de êxtase, de estar pleno, e que para muitos é o caminho para a felicidade, né? Então eu tentei articular um pouco do flow, um pouco do que existe de engajamento e criar uma espécie de ferramentas, né, que eu chamei de ferramentas, que vão nos ajudar a chegar nesse engajamento, né? Então, nesse curso eu ofereço em torno de 13 ferramentas para a gente usar na prática e chegar exatamente nisso que eu estou te falando, né, com os nossos clientes, né, com as pessoas com as quais nós trabalhamos, que pode ser tanto em termos individuais, mas também em grupais, né? Você pode usar essas ferramentas para facilitar grupos. É um pouco disso que esse curso traz e eu acho que isso agrega para uma terapia ocupacional no Brasil, que também, por que não, possa olhar para as questões do engajamento, porque também possa olhar não para um indivíduo que classificamos como doente, como deficiente ou como um paciente que precisa ser tratado, não é? Mas eu me refiro a pessoas. Eu defendo uma terapia ocupacional para todos. Eu defendo uma terapia ocupacional com uma visão futurista de que hoje em dia é tão comum, né, as pessoas frequentarem um terapeuta, irem buscar uma terapia, mas dificilmente você vai ver alguém falando assim, eu tô tão desorganizado, preciso procurar um TO. Você não ouve. Quem que você vai ver na terapia ocupacional? É uma pessoa com alguma deficiência, é uma pessoa com algum transtorno, é alguma pessoa que tem algum rótulo, não é? E eu acho que a terapia ocupacional, na sua essência, ela é para todo mundo, inclusive para nós terapeutas ocupacionais, né? Então, se a gente fala uma coisa e faz outra, a gente precisa rever se isso que a gente faz é verdadeiro, né? Porque a gente precisa viver pra gente também.
O primeiro princípio é acreditar. Eu costumo muito ver pessoas falando assim, terapia centrada no cliente, prática centrada no cliente, isso não funciona. A pessoa que já vem falando isso, que não funciona, é porque não acreditou e porque não se dispôs nem a experimentar. É verdade. Assim, você testou? Não, você já vem falando que não funcionou, então realmente já nem tem o perfil para uma terapia centrada no cliente ou para uma prática centrada no cliente, porque não acredita no poder da escolha, porque não acredita que uma pessoa possa se colocar em um processo terapêutico de uma outra forma que não passivamente recebendo tratamentos. Então, é um pouco disso que eu tenho estudado, é um pouco disso do que eu tenho oferecido nos últimos cursos que tenho feito. E dentro desses cursos, assim, eu tenho visto muitos estudantes que têm te acompanhado, e eu queria saber se você tem alguma dica para os estudantes sobre ocupação, né? Alguma dica de como se fundamentar melhor, alguma dica de leitura, de curso, de prática? Eu acho que a sua geração, eu falo isso porque eu entrei em TO em 1999. Quantos anos tem isso, Quando eu estava né? nascendo. Então, para você ver. E quando eu entrei na TO, a gente só tinha 2 livros quando eu entrei na TO. Os livros que tinham era Terapia Ocupacional Lógica do Capital do Trabalho, da Léa Soares, minha colega querida, e o livro Terapia Ocupacional da Berenice Francisco, né? Então, assim, o que a gente tinha de ocupação era zero. O que se discutia era atividade humana, se discutia a praxis do Adolfo Vasquez, se discutia criatividade com a Feiga Ostrawa, ou seja, eram referenciais assim que passavam um pouco longe do que seria hoje o que a gente entende como ocupação humana, né, modelos. E aí, quando eu já fui terminando a faculdade, começou a aparecer mais coisas, mas ainda assim foi difícil. Agora, a primeira coisa que eu acho que eu poderia dizer para vocês e deixar como uma mensagem bacana é procurarem estudar, né, façam cursos, comprem livros, se não puder comprar, tem tanta coisa que você consegue baixar em PDF hoje em dia, tem tanta coisa que está acessível, mas está tudo em inglês, mas você consegue, com um dicionário ali você consegue, com um aplicativo, Google Tradutor, qualquer outra coisa que te permita aprofundar, né? E que essa leitura, ela seja uma leitura inteligente, né? Então, quando a gente lê algo, a gente já tem que estar pensando assim, epa, mas isso aqui na prática, como que acontece, né? Isso aqui na prática é viável? Essa teoria aqui, ela é mais macro em termos de política, social, educacional, ela está no meu alcance, ela é viável, né? Eu quero saber se aplica. Então eu vou usar a palavra aplicabilidade desse conhecimento para a prática, é fazer essa ponte entre a teoria e a prática. O tempo inteiro tendo essa relação da teoria com a prática. Eu acho que essa é uma dica importante que eu daria para essa geração de novos terapeutas ocupacionais. E estudem porque eu acho que agora na pandemia é muito comum a gente ver essas pessoas que fizeram um curso X de, sei lá, desses de formação curta, né? E que estão falando de rotina, estão falando de como você se organiza para fazer suas coisas. E, na verdade, o terapeuta ocupacional seria o profissional que trabalha desde a criação da profissão, né? Se falava em treinamento de hábitos, mas o quanto que isso se perdeu ao longo da história, né? E às vezes você fala assim, vamos organizar a sua rotina, vamos equilibrar essa rotina, mas do que estamos falando de fato, né? Que equilíbrio é esse? O que ele significa? Existem teorias que já falam sobre o que é o equilíbrio, né? Ter uma série de ocupações, ter um break, né? Um descanso, e também um momento de trabalho, reconhecer que existem diferentes estados, inclusive, que a gente precisa ter de tédio, de irritabilidade, de ansiedade, e que vão ser estados que nos preparam para um estado melhor, de felicidade, de ir à busca de ocupações, de se sentir bem, e como eu falo no meu curso, de entrar em flow. Eu acho que essas dicas, né, são muito importantes, assim. Estudar realmente sobre ocupação, se apropriar disso dentro da faculdade, eu acho que é muito importante. Agora, no final, eu percebo uma carência de fundamentos. Eu só tive uma matéria que foi de fundamentos e hoje eu percebo que poderia ter mais coisa.
Não sei como, mas eu acho que poderia ter mais coisas, sabe? Porque pra gente desenvolver com o passar do tempo, eu acho que a gente precisa ter uma base forte, sabe? Um alicerce forte. E o alicerce da TO é a ocupação, e aí eu vejo uma carência um pouco desse fundamento, sabe? Então é isso. Quero muito agradecer a disponibilidade do Daniel de estar aqui com a gente. Dizer para vocês para acompanharem o trabalho dele lá nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo todos os links. Lembrar de acompanhar ele. De se inscrever nesse canal para você não perder nada. De curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo. E muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês e a gente vai se falando. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.